Levítico, capítulo 6, versículo 8 em diante, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda noite, até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá as suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Os irmãos podem ler só esse versículo final? Irmão, você já teve a experiência de amar algo tão intensamente, que você achava que esse amor, ele nunca iria se acabar? Você já amou assim? Eu estou falando de talvez um filme, talvez uma prática, talvez qualquer coisa, né, que seja. Alguma coisa que você amou e achava assim, esse amor nunca vai se acabar. Mas devido à prática, devido ao uso, esse amor se acabou. Você já teve essa experiência? Já teve a experiência, irmão, de você amar aquela coisa, aquele filme? Falando a respeito de filme, irmãos, há filmes que a gente tem uma memória assim, uma memória afetiva muito forte, e você diz, poxa, que filme, ele me divertiu, ele me alegrou. Quando você, anos depois, vai você vai vê-lo, você olha e diz assim, não sei por que esse filme foi tão importante para mim naquela época. Já aconteceu isso, irmão? Já aconteceu isso? Você já comprou um bem, já comprou um aparelho e você fica ali, por exemplo, um celular, você fica ali, ai meu Deus, cheio de coisa, ai meu Deus, aí depois perde o interesse, você às vezes não sabe nem onde é que está. Já aconteceu isso com você? Isso é uma prática, né? Uma coisa que acontece muito comumente nas nossas vidas. Porque, irmãos, nós somos assim, né, irmãos? Nossa alma se enfastia das coisas, nós ficamos enfastiados das coisas, nós nos cansamos, né? Muito mais, irmãos, se é aquela mesma coisa, aquele negócio repetitivo, a gente acaba se cansando, sim ou não, irmãos? Isso é muito comum, irmãos. Entretanto, meus queridos, o problema está quando coisas importantes na nossa vida estão nessa base. Coisas que nós não deveríamos nos cansar, acaba nos cansando. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Aquele gosto que a gente tinha por algo acaba se desgostando. Por exemplo, quando nós amamos um curso e nós vamos com todo o ímpeto fazer aquele curso, mas no meio dele, do meio por fim, a gente acaba se desgostando, acaba aquela paixão se apagando. Não é assim, irmãos? Isso vai prejudicar, porque a pior coisa do mundo é você estudar algo que você não gosta, que você perdeu o interesse. Sim ou não, irmãos? Por exemplo, eu já tive a oportunidade de começar a leitura de um livro. Que livro bom, fantástico. Eu vou citar, inclusive, o nome, não é? O autor, ainda bem que ele está nos Estados Unidos, não vai poder me processar, Eugene Peterson. Ele escreveu um livro, O Pastor Segundo o Coração de Deus, eu me lembro. No ano de 2005 eu comprei esse livro, foi caro. Eu digo, eu vou ler. Na época eu ainda não era pastor, mas o fogo, né, do ministério pastoral queimava no meu ser. E eu comecei a ler, eu digo, que livro fantástico. Mas o livro foi ficando pesado. E sabe por que eu me lembro dessa experiência? Porque
uma colega de trabalho uma vez disse assim, todo dia na hora do almoço tu tá agarrado com esse livro, tu ama esse livro. Eu disse, não, porque eu quero chegar até o final, porque eu fiz um acordo, um pacto comigo mesmo. Qualquer livro que eu pegar, eu tenho que ler até o final. Mas que livro chato, que coisa chata. Eu começou tão bem e terminou tão mal. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Isso, meus queridos, como eu disse, é uma coisa comum. Porém, irmãos, quando coisas importantes na nossa vida estão nessa base, há um perigo. E pior ainda, meus queridos, quando o nosso relacionamento com Deus está nessa base. Ou seja, nós estamos entediados de Deus. Pastor, que palavra dura é essa? Irmãos, eu não posso ser irreal e dizer para os irmãos que isso não acontece, porque acontece. Não é, irmãos? A gente vê pessoas que chegam no evangelho com aquele ímpeto, com aquela força. Eu me lembro que uma vez, irmãos, uma jovem senhora se converteu aqui na igreja e ela disse, na época nós tínhamos 3 cultos na semana e essa jovem, eu me lembro, essa jovem senhora chegou e disse assim, eu quero que todos os dias tenha culto na igreja, pastor, faça culto todos os dias. Eu disse, tenha calma. Deixa os meses se passar. Hoje essa pessoa está desviada do evangelho. Só para os irmãos terem noção, não é? Aquele amor, aquele ímpeto com que as pessoas vêm, às vezes morrem. Não é assim, irmão? E nessa noite eu quero perguntar a você, como é que está o seu relacionamento com Deus? Está do mesmo jeito do começo? Está marromeno? Ou será que você está enfastiado de Deus? Pastor, não, nunca aconteceria isso comigo, irmãos. Se Deus me inspirou a pregar esta palavra nessa noite, é porque eu sei que dentre nós, outra vez daqueles que estão nos assistindo online, há pessoas que talvez o fogo esteja apagando. Diga assim, misericórdia. Irmãos, o fogo do relacionamento com Deus não pode se apagar. Amém, queridos? Diga assim, o fogo do relacionamento com Deus não pode se apagar. Irmãos, e essa era a mensagem que Deus estava dando para o seu povo lá no deserto. Porque lá em Números capítulo 9, versículo 24, nós vemos que houve um fogo do céu que caiu sobre o holocausto. Ou seja, Deus acendeu um fogo. E aí, meus queridos, ele acendeu o fogo, mas ele disse aos sacerdotes, cabe a você manter este fogo aceso. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? O fogo veio de Deus para o povo. Deus acendeu o fogo, mas ele disse, esse fogo, essa chama é de responsabilidade de vocês que se mantenham aceso, que se mantenha aceso. E só lembrando aos irmãos que após a morte e a ressurreição de Jesus, todos nós somos sacerdotes. Amém, queridos? É uma doutrina que muitos não pregam, que muitos nem conhecem, mas cada um de nós somos sacerdotes. O sumo sacerdote é o Senhor Jesus Cristo e nós somos sacerdotes. Portanto, irmãos, a responsabilidade de manter o fogo aceso, aquele fogo que Jesus derramou na tua alma, o fogo do Espírito Santo, este fogo, a responsabilidade de mantê-lo aceso é minha e sua. Amém, queridos? Amém. Irmãos, assim como o fogo, lá no Velho Testamento, lá no tabernáculo, ele tinha que ser alimentado para não morrer. O fogo do nosso relacionamento com Deus, ele também tem que ser alimentado para que a nossa fé não esfrie. Amém, irmãos? Nós temos que cuidar dele diariamente, dessa fé, deste fogo, para que ele não esfrie. Sabe por quê, irmãos? Porque existem muitos crentes frios. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Existem tantos crentes frios que o que eles têm apenas é barulho. Não é assim, irmãos? Fazem muito alarde. Eu não estou falando aqui apenas dos pentecostais, porque os cessacionistas também, eles bramam, os seus diplomas de teologia, mas estão vazios por dentro, estão secos. Vocês vão estar entendendo, irmãos? E existem aqueles outros que todo aquele arroubo espiritual, todo aquele estereótipo pentecostal, mas só tem barulho.
para oferecer ao Senhor. E nessa noite, o Senhor está falando conosco. Ei, eu quero que este fogo que arde no seu coração não se apague. Amém, queridos? E para que esse fogo não se apague, existem alguns passos que o Senhor Jesus vai nos mostrar na sua palavra nessa noite. Amém? Mais uma vez eu pergunto a você, como está o seu relacionamento com Deus? Uma pergunta retórica para você responder para você mesmo. Será que esse fogo não está talvez mais reduzido? Pior, irmãos, será que não está apenas fumegando? Amém, irmãos? Ou seja, já se apagou, tem só fumaça, não é? Saiba de uma coisa, irmãos, a frieza bate à nossa porta. Existe um hino, uma música do Ministério Diante do Trono, uma música antiga, não é? Aquela música Preciso de Ti, que eu toquei tanto essa música, tocamos tanto essa música, que retiramos ela do repertório da banda, que a gente não aguentava mais. Mas tem uma frase muito interessante, ela diz assim, a música, né, diz assim: frieza e escuridão procuram me cegar. Não é só, irmãos, a escuridão que nos cega, a frieza também nos cega. Quantos crentes frios, meus queridos, que têm aparência de piedade, quando na verdade estão totalmente afastados do Senhor. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E nessa noite, eu espero que você ouça essa palavra, eu espero que você a leve a sério, porque é a palavra do Senhor, e Deus está querendo falar com o seu povo, que este fogo esteja aceso na nossa vida. Irmãos, e existem alguns passos que nós temos que dar para que esse fogo ele esteja aceso na nossa vida. Irmãos, o versículo 10 deste capítulo que nós lemos, Levítico capítulo 6, versículos 10 e 11, fala qual é o primeiro passo, que é a santidade e a preparação para adorar a Deus. Olha só, irmãos, o que é que diz a palavra: o sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. Irmãos, a veste do sacerdote era muito importante. Tanto é, irmãos, que há toda uma lei a respeito das vestes do sacerdote. Sabe por quê, meu irmão? Porque a roupa diz quem você é. Sim ou não, irmãos? Irmãos, se eu estiver aqui todo vestido de preto, com uma caveira aqui, o cabelo meio maluco, cheio de brinco, o cara vai dizer: é um gótico, é ou não é? É um gótico, é um metaleiro, alguma coisa assim, porque a roupa expressa isso. Meu pai dizia, não é? Olha, se você vê um homem de gravata e paletó no meio da rua, ou é advogado, ou é crente, ou violeiro. Eu não sei por que ele falava do violeiro, mas ou é crente ou advogado. É ou não é, irmãos? Porque a roupa expressa quem nós somos. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E a roupa do sacerdote era muito importante. E se os irmãos observaram bem esse texto, o texto diz, irmãos, que enquanto o sacerdote estava ministrando dentro do tabernáculo, ele deveria ter uma roupa de linho fino, de linho branco, sobre a pele nua. Isso fala de santidade, amém, irmãos? Mas quando ele tinha que levar a cinza dos holocaustos para fora, ele tinha que trocar a roupa, colocar uma roupa mais humilde para poder sair do tabernáculo e colocar a cinza lá de fora. Irmãos, isso fala da preparação que nós temos que ter ao adorar. Amém, irmãos? Porque, meus queridos, você já imaginou, meu irmão, quando a gente chega num culto, por exemplo, a gente chega num culto despercebido, chega no culto para tirar foto. Os irmãos estão entendendo, irmão? Chega no culto para brincar no celular, chega no culto para conversar com os irmãos. Irmãos, o culto passa e você diz: poxa vida, o Senhor não falou comigo. Já aconteceu isso, irmão, com você? Talvez você não tenha a humildade de responder que sim, mas sim, irmãos. A gente chega no culto com a mente lá fora. Quando eu chegar em casa, eu vou lavar roupa. Não é assim, meu irmão? Quando eu chegar em casa, eu vou jantar, não é? Ah, meu Deus, o pastor não para de falar. Eu estou doido para ir para casa para tomar um banho e dormir. Não é assim, meu irmão? A gente está, né, aquela velha história, missa de corpo presente, mas a nossa alma está longe. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão.
para que eu e você possa adorar, nós temos que estar preparados, assim como o sacerdote, ele tinha uma roupa para adorar, ele tinha uma roupa para levar a cinza para fora, ele estava preparado. Quando nós vamos adorar, meu irmão, eu e você temos que nos preparar também. Hoje eu vou passar um momento com o Senhor e se prepare para isso. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? A veste de linho representava a santidade no tratar com Deus, porque eu não posso, irmãos, abrir a minha boca, por exemplo, falar palavrões, afrontar pessoas e com a mesma boca adorar o Senhor. Não é assim. Você está entendendo, meu irmão? Há toda uma preparação. Eu tenho que ter uma vida de santidade para poder entrar na presença de Deus. Irmão, deixa eu contar uma coisa, um particular meu, sobre a questão da adoração. Irmãos, quando eu estou me preparando para um culto, os irmãos sabem que eu aprecio rock cristão, né? Mas quando eu estou me preparando para um culto, eu prefiro não escutar rock. Não que isso macule a minha santidade, não. Mas eu prefiro escutar louvores. Irmão, está entendendo, irmãos? Se possível, louvor dos anos 90, nada contra os de hoje, mas os anos 90 me encantam. E eu vou ali me preparando. Irmão, está entendendo? Às vezes, meus queridos, aos domingos, eu coloco hinos da harpa em versões diferentes, né? Os irmãos sabem do que eu estou falando. Em versões de forró, de trap, de alguma coisa. Mas aqueles hinos vão falando comigo, os irmãos entendem. Às vezes eu pego, né, uma playlist de hinos antigos com versões novas. Mas sabe por quê, meu irmão? Eu estou preparando a minha alma para o culto. Os irmãos estão entendendo? E eu fico intercedendo, Senhor, abençoa as partes do culto, irmãos. Quando eu chego nesse lugar, não sei se isso acontece com você, mas a minha alma tem um up. Os irmãos estão entendendo, meu irmão? Tem um upgrade, parece que eu chego aqui e eu digo, eu cheguei no lugar para adorar ao Senhor. Sabe por quê, meu irmão? A preparação para adorar. Os irmãos estão entendendo? Ah, pastor, e diariamente como é que eu devo fazer, meu irmão? Do mesmo jeito, nós temos que nos preparar para adorar ao Senhor. A questão do sacerdote ter duas roupas fala sobre isso, meu irmão, estar preparado e estar em santidade para adorar a Deus. Amém, irmãos? Meus queridos, nosso relacionamento com Deus deve ter esta preparação. Nós temos que levar a sério. Irmãos, eu estou tentando pular para o próximo texto, mas eu sinto de falar ainda mais. Irmãos, quantas vezes a gente está numa festividade e alguém chega com a roupa inadequada. Você já teve assim? Você já viu assim, aliás? Irmãos, eu me lembro que no meu casamento houve pessoas que foram com as roupas normais do dia a dia, porque as pessoas achavam que ia ser uma coisa muito simples, muito simplória. Chegaram lá e acabaram vendo algo mais, porque não consideraram a pessoa, não consideraram quem estava realizando o casamento. Você não está entendendo? Isso é uma coisa muito, muito pífia, né? Muito simplória, mas quando na verdade, meu irmão, é assim. A nossa veste diz o respeito que nós damos ao local, a pessoas. Não está entendendo, irmão? Se eu vou visitar alguém, meu irmão, e eu vou com aquela roupa que eu uso, como diz a pastora Solomida, a roupa de combate que eu uso em casa, né? Se eu vou visitar alguém assim, eu estou dizendo, você não vale nada para mim. É uma coisa muito comum, os irmãos estão entendendo, irmãos? Mas quando eu me arrumo, quando eu me perfumo e eu vou para a casa de alguém, eu estou falando justamente que essa pessoa é importante para mim. Então há preparação para adorar a Deus, a questão de levar a sério a adoração. Irmãos, isso diz o tipo de relacionamento que nós temos com Deus. Os irmãos estão entendendo, irmão? Pastor, o senhor está falando de roupa no culto? Sim e não, porque tem a ver com a roupa do culto também, mas tem que ver com a minha roupa interior. Como é que eu levo a sério a minha adoração a Deus? Porque eu não posso passar o dia inteiro escutando música do mundo e vir aqui e executar uma música para Deus. Não posso. Vocês vão estar entendendo? Porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Provérbios de meu pai, né? Filosofia do meu pai, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Irmãos, nós temos que ter uma vida de santidade para adorar a Deus. Amém, irmãos? E o texto ainda diz que há um segundo passo para que esse fogo esteja aceso, e é justamente remover o passado para que venha o novo. O versículo 11 diz assim: depois despirá as suas vestes e porá outras, e levará o quê, irmãos? Irmãos, se havia um holocausto de manhã
no holocausto à tarde, as cinzas atrapalhariam. Os irmãos estão entendendo, irmão? Porque o fogo tinha que o quê, irmão? Diga assim, está aceso constantemente. E o acúmulo de cinza o faria apagar. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, Deus disse para o povo, ei, o sacerdote deve pegar a cinza e retirar do altar. Os irmãos estão entendendo? Não pode haver cinza no altar, irmãos. Havia, como eu disse, 2 sacrifícios, um pela manhã e outro à tarde. Aquele fogo, irmãos, ele representava a graça de Deus no Velho Testamento. Porque, olha só, irmãos, havia 2 oportunidades do povo pedir perdão a Deus, do povo usufruir do perdão de Deus. Irmão, está entendendo, irmãos? Mas se houvesse cinzas ali, o fogo poderia apagar. Irmãos, a remoção das cinzas, portanto, era crucial para o culto a Deus. Amém, irmãos? E olha só, meus queridos, a remoção das cinzas para nós representa o abandono daquilo que passou. Amém, irmãos? Porque nós não podemos estar presos àquilo que passou na nossa vida. Amém, irmãos? Nós devemos deixar coisas para trás. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, nós temos que ter discernimento para descartar coisas na nossa vida, aquilo que não nos serve mais. Você está entendendo, meu irmão? E olha só, meu irmão, algumas coisas foram muito boas na nossa vida, mas eu não preciso, eu não posso, eu não tenho que tentar repetir essas coisas boas da minha vida. Foi algo que passou. Vocês não estão entendendo, irmãos? Uma experiência boa vai ficar guardada no meu coração, mas eu não tenho que sempre estar buscando as mesmas experiências, os mesmos sentimentos. Não, meu irmão. Deus quer algo novo, fogo novo na nossa vida. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Nós temos que prosseguir adiante, porque toda experiência que eu tiver, se eu comparar com aquela do passado, aquela que passou, meu amado e minha amada, eu nunca vou conseguir repeti-la. Sempre vai ter algo maior ou algo menor. E geralmente, irmãos, a gente sempre acha que aquela experiência que passou, nenhuma das outras se compara. Meu irmão, larga, deixa no passado, prossegue para o alvo, vá adiante, deixe para trás, pastor. E as coisas ruins na minha vida, essas sim, são mais importantes para nós deixarmos para trás. Amém, irmãos? Nós não temos que carregar essas correntes, arrastar essas correntes para o resto da vida. A experiência foi ruim, doeu, deixou marca sim, mas deixa para lá, esquece, porque senão você não vai conseguir ir adiante. O remover das cinzas simboliza isso. Eu tenho que deixar essas coisas ruins do passado. Vocês vão estar entendendo? Para que eu possa continuar adorando a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 1 fala sobre isso. Olha só, irmãos, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Irmãos, observe, o autor aos Hebreus, ele não fala apenas do pecado, a gente costuma focar no pecado, mas ele fala também de todo o peso, ou seja, as consequências do pecado, aquilo que fizeram conosco, deixar o peso para trás, não é? O peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Sabe por quê, meu irmão? Correr com peso não dá. Você está entendendo, meus queridos? Então, essas experiências amargas, se você não largar, não deixar para lá, você não vai avançar, você não vai correr, você vai, no máximo, dar um passo trôpego para frente. O Senhor não quer isso de você. A adoração a Deus tem que ser desprovida dessas marcas negativas da nossa vida. Amém, irmãos? Olha só, irmãos, o altar tinha que estar limpo para o novo sacrifício. Não é? Nós sabemos que Jesus ele morreu uma vez por nós, fez um sacrifício por nós, mas quando eu falo de sacrifício, eu estou falando da experiência de adoração, e nosso altar tem que estar limpo. Os irmãos entendem, meu irmão? Se alguém me magoou, meu irmão, você sai ganhando em perdoar esta pessoa, porque se alguém me magoou e eu estou com essa mágoa no coração, nem adorar eu consigo. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Nós temos que abandonar para
abandonar essa experiência para ter novas experiências com Deus. Amém, queridos? E o texto ainda fala de um terceiro passo, uma terceira etapa para que este fogo continue aceso na nossa vida. E é justamente a disciplina de alimentar o fogo constantemente. O versículo 12, né? Levítico, capítulo 6, versículo 12, fala sobre isso. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá o quê, irmãos? Vamos lá, acenderá. E sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Irmãos, cada novo ciclo de culto deveria haver lenhas ali colocadas, lenhas novas. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Os irmãos entenderam aqui os passos que estão sendo dados. Existia toda uma preparação, 2 tipos de roupa, né, para aquela adoração. Havia a remoção das cinzas, mas também havia novas lenhas. Ou seja, meus queridos, era uma rotina sagrada. Os irmãos estão entendendo? Todos os dias o sacerdote fazia isso. Aí eu pergunto a você novamente, como é que está a tua devocional com Deus, a tua rotina com Deus? Porque a nossa rotina, muitas vezes, eu vou dar aqui, irmãos, delimitar, descrever a nossa rotina. Muitas vezes a gente acorda de manhã, não tem tempo nem para dizer, Senhor, obrigado por uma noite de sono. A gente já acorda atrasado, correndo, toma banho, aí toma 2 golinhos de café, não dá nem para comer um pão, sai correndo, ônibus lotado, pessoas ali encoxando ali, aquele cheiro de suor, aquela coisa toda, calor na bexiga, desce uma bronca do patrão, chegou atrasado, aí você senta, aí trabalha na hora do almoço, come rápido para voltar, porque já chegou atrasado de manhã, aí corre de novo, volta para o trabalho, aí de novo, aquela rotina toda, aí volta para casa cansado, né, os olhos trocando de cansaço, segurando no ônibus, né, naquele ferro lá fixo lá, né, que não fica nem tão fixo por causa do sono, você, né, fica meio bambo assim, aí chega em casa, toma um banho, janta, redes sociais, Netflix e lá vai, aí chega certa hora da noite, eu vou dormir, puf, não é, meu irmão? Aí eu pergunto, e as coisas de Deus? Não é, meu irmão? A sua devocional com o Senhor. Não tenho tempo, não dá tempo. Mas espera aí, há tempo para conversar, sim ou não, irmãos? Há tempo para estar nas redes sociais, sim ou não? Há tempo para assistir séries, e às vezes a maratona é grande, horas e horas ali assistindo a série pregado. Não é? Depois eu indico umas séries fantásticas para os irmãos, mas você está ali pregado naquelas séries. Meu irmão, não tem tempo para adorar ao Senhor. Os irmãos observam, meus queridos, que havia uma rotina sagrada. Era todos os dias essa rotina, a rotina de ter 2 roupas separadas, a rotina de afastar, de eliminar a cinza, a rotina de colocar novamente aquela madeira, né, para o fogo ser alimentado. E essa rotina, meus queridos, é justamente o que alimenta o fogo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? É justamente essa rotina, irmãos, essa rotina do sacerdote representa para nós a rotina do nosso relacionamento, a nossa devocional com Deus. Amém, queridos? Porque a rotina representa justamente a previsibilidade. Ou seja, nós já conseguimos saber o que vai acontecer. Sabe por quê, meu irmão? Porque essa previsibilidade elimina a ansiedade. Porque quando a gente não sabe o que vai acontecer, meu irmão, a gente fica meio ansioso, sim ou não? Mas quando eu digo, mas espera aí, eu vou dar um tempo para o Senhor, o nosso coração descansa. E sabe de uma coisa, irmãos? Os primeiros dias de devocional são difíceis, porque a nossa carne não quer. Tente orar pela manhã para você ver, ou no final da noite, é sono, é agonia. Mas com o passar do tempo, meu irmão, a nossa alma parece que ela vai crescendo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E a gente começa a ter fome daquele momento. Os irmãos estão entendendo, meus queridos? Quando a gente reserva um tempo para ler a Bíblia e de repente não houve, né, a oportunidade de ler naquele momento, a nossa alma fica clamando, parece que fica uma coisa cutucando assim, faltou algo. Sabe por quê, meu irmão? A nossa alma vai se dilatando. Os irmãos entendem? Porque essa rotina, meus queridos, vai tirando de nós essa ansiedade, irmãos, essa rotina devocional
nos dá um senso de controle. Um controle porque eu tenho um controle do meu tempo. Foi lido aqui hoje, há tempo para tudo. É ou não é, meu irmão? Se há tempo para tudo, há tempo para Deus. Tem um controle, irmãos, do seu tempo. Amém, queridos? E olha só, meu irmão, essa rotina, essa previsibilidade, essa devocional com Deus é um elemento estabilizador, porque vai acalmar o teu coração. Amém, queridos? Vai te dar esperança, vai te fazer ser forte. Nos embates, nos desafios da vida, você vai estar forte. Você pode dizer glória a Deus? Irmãos, talvez o último e mais importante, né, elemento dessa comunhão com Deus, desse devocional diário, é que nos conecta com algo maior do que nós. Amém, meu irmão? Nos faz andar na esfera, melhor dizendo, do espiritual. Pastor, como é que eu faço isso? Reserve um tempo para orar ao Senhor. Reserve um tempo para ler as Escrituras. Amém, irmãos? Reserve um tempo para cantar um louvor ao Senhor. Isso não demora muito tempo, não, meu irmão. Nós estamos nesse desafio diário de ler 3 capítulos por dia. Meu irmão, em 15 minutos, com a leitura devagar, em 15 minutos você consegue ler 3 capítulos da Bíblia. Amém, meu irmão? Meu irmão, você tirar pelo menos 5 minutos, meu irmão, que são 5 minutos, você passa 5 minutos na rede social, duvido, você passa horas. Não é assim, meu irmão? Tire 5 minutos para orar. Meus queridos, quanto tempo dura um hino? Os hinos estão cada vez menores, né? Uns tão grandes que eu digo, meu irmão, misericórdia. David Keelan, 9 minutos, eu já não escuto mais David Keelan. Mas tem aqueles hinos, 3 minutinhos, meu irmão, para você cantar um louvor. Você está entendendo, meu amado e minha amada? Há tempo para isso. Então, a lenha, ela deve ser colocada no altar para que o fogo não se apague. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? E o último passo é justamente manter a chama viva. Diga assim, manter a chama viva. Levítico 6,13 diz o quê, irmãos? Levítico 6,13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Irmãos, como eu disse para os irmãos, o fogo foi iniciado por Deus, mas a responsabilidade de manter vivo esse fogo é sua. Amém, irmãos? A salvação, ela veio do Senhor, é uma monergia, Ele que escolheu, Ele que nos deu. A fé para a salvação não vem de nós, é dom de Deus. Mas, irmão, o fogo do relacionamento depende de mim e de você. Você está entendendo, meu irmão? O nosso Deus é educado, Ele não pega você no braço e diz, venha, eu quero ter um contato contigo. Não, meu irmão, você tem que querer, você tem que estar envolvido, o seu volitismo, a sua vontade. Você tem que querer. E saiba de uma coisa, quando você quer, Deus quer. Eu sempre digo isso e vou continuar dizendo. Quando você diz, eu quero, Deus diz, tome aqui relacionamento, tome aqui de mim mesmo. Irmãos, nos livros proféticos ele diz assim, se vocês se voltarem para mim, eu me voltarei para vocês. Se vocês clamarem a mim, eu os ouvirei. Se vocês vierem a mim, vocês me encontrarão. É o que está na palavra. Veja que há uma ação da nossa parte. E para manter esse fogo aceso, meu irmão, é necessário eu e você querer, mas você quer. Porque manter esse fogo aceso tem que ter justamente todos esses elementos. Tem que haver uma preparação, um querer. Meu irmão, tem que haver um respeito para com Deus. Tem que haver uma vontade. Para que esse relacionamento seja vivo, eu tenho que estar sempre tirando as cinzas da minha vida. Aquilo que passou, sejam coisas boas, sejam coisas ruins. Deus quer experiências novas com você. Amém, meu irmão? Tem que haver um empenho, um colocar de lenhas. Ou seja, a minha vontade de estar orando, de estar buscando, de não perder um culto na igreja, não perder oportunidades de estar cheio do Espírito Santo. Oh, irmãos, eu tenho sempre o costume de fazer um paralelo entre o que a gente entrega para o mundo e o que a gente entrega para Deus. E a gente sempre sai perdendo, é ou não é, meu irmão? Porque a gente entrega tudo para o mundo, a gente entrega tudo para o nosso trabalho, a gente entrega tudo para o divertimento, mas para Deus há uma reticência tão grande.
Não é assim, meu irmão? Não, mas peraí, ainda não dá, calma, não sei o quê. Mas se o seu patrão lhe pedir, você vai e faz. Se para um concurso você precisa ler um livro de 1000 páginas, você vai ler. Não é assim, meu irmão? E quando a gente diz 3 capítulos da Bíblia, mas 3 capítulos não pode ser um. Irmãos, quando no primeiro ciclo de leitura bíblica, eu me lembro, né? Primeira vez que nós nos juntamos para ler a Bíblia, a gente lia 7 capítulos por dia, né? E uma pessoa entrou no meu privado e disse, mas são 7? Eu pensei que era 7 versículos. Eu disse, quantos anos só pretendo terminar? Não, mas pensei que era 7 capítulos. Não dá não, me excluí. Né? Outro, né, em outro ciclo já era 3 capítulos. A pessoa, mas é tão difícil ler 3 capítulos. Eu digo, antes que era 7. Né, meu irmão? Aí há uma reticência tão grande, mas pergunte, meus queridos, se uma pessoa dessa não tem condição e não quer e não gosta de estar no cinema 3 horas assistindo filme. Não é assim, meu irmão? Pergunte se uma pessoa dessa não passa a noite inteira numa festa e vendo as outras pessoas dançarem, conversarem, né? E ver se a pessoa não vai. É ou não é assim, meu irmão? Meu querido e minha querida, é necessário nós querermos. É necessário nós colocarmos a lenha sobre o altar. É necessário que eu e você nos disponha para Deus. Meu amado e minha amada, quando assim acontece, observe, meu querido e minha querida, que a nossa alma se dilata, a gente quer estar na igreja, a gente quer estar nos congressos, a gente quer estar escutando louvor, a gente quer estar lendo a Bíblia, a gente quer estar assistindo um filme que vai edificar a nossa alma, a gente quer estar lendo um livro que fala do Evangelho. Sabe por quê, meu irmão? Porque os nossos interesses são outros. Eu quero Deus. Sabe aquela música bem antiga da comunidade de Nilópolis, né? Eu quero é Deus, não é assim, meu irmão? Então, essa deve ser uma experiência diária para mim e para você. Querer Deus, amém, queridos? Porque esse fogo, ele não permanece aceso por acaso não, meu irmão. Tem que haver um cuidado constante. Observe que todas as manhãs o sacerdote tinha que tirar as cinzas e colocar a lenha. Amém, irmãos? Romanos capítulo 12, versículo 11. Observe o que é que diz a palavra. No zelo, não sejais remissos. O que eu falei para os irmãos, para com Deus, existe uma reticência tão grande, é quando desce, se sobrar, né? Vou ver, não é assim, meu irmão? Olha só o que é que diz a palavra. No zelo, não sejais remissos. Ser remisso é isso, é ser reticente. Vou ver se dá. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E Paulo diz, seja remisso não, para com Deus, meu irmão. Seu zelo que seja aceso. Amém, meu irmão? Entregue-se a Deus. Do jeito que você, aliás, melhor ainda do que você se entrega para o mundo, irmãos. Eu vou continuar lendo aqui, mas eu tive contato, quando eu não era cristão, com pessoas, né, de outras militâncias, né, os anarquistas, os punks, os metaleiros, não sei o quê. Até eu conheci até uma pessoa do Greenpeace, meu irmão. Ele só dizia que era, mas enfim, ele dizia que era. Né? Mas olha só, meu querido e minha querida, essas pessoas viviam de verdade. Vocês vão estar entendendo, irmãos? E quando eu cheguei no Evangelho, eu vi crentes que viviam de verdade o Evangelho. Amém, irmãos? Mas eu também vi aqueles que são reticentes. Vou ver, peraí, não dá, acordar cedo, pela manhã, não é? Mas veja, quando a pessoa trabalha, veja que tem deles, não é? Que acorda 3 horas mais cedo para ir para o trabalho, não é assim, meu irmão? Porque é necessário, senão perde o emprego, não é assim, meus queridos? Oh, meu amado e minha amada, mas quando nós vamos entregar para Deus, há uma remissão muito grande, há uma reticência, mas se eu estou perdendo alguma coisa, é como se nós estivéssemos perdendo, meu amado e minha amada. Você não está perdendo, você está ganhando, porque você está ganhando a eternidade. Sabe, irmão? Veja só, um culto como esse, uma palavra como essa, era para a igreja estar lotada. Não é assim, meus queridos? Mas as pessoas preferem estar em outros cultos quando vêm. Não é, meu irmão? Porque a palavra, o pastor vai falar com força, o pastor vai falar coisas que vai doer, sabe? Que vai me chocar. Não, vou deixar para outro dia, não é? Para uma palavra mais amena. Sabe por quê, meu irmão? Porque realmente o evangelho confronta. Você está entendendo, meu irmão? O evangelho incomoda. Sabe por quê? Porque o evangelho implica em renúncia.
O evangelho implica em conversão. Você sabe o que é conversão, meu irmão? Você está indo para um lado e quando você converte, você não dá só uma viradinha, não. Você se transforma totalmente. Você vai para o outro lado. E isso é difícil, não é assim, meu irmão? Só através da palavra do Senhor e da ação do Espírito Santo, meu amado e minha amada. Continuando, Romanos 12, 11. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos no Espírito. Olha só, meu irmão, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Meu amado e minha amada, observe que Espírito aqui não está com letra maiúscula. Portanto, ele não está falando do Espírito Santo, está falando do seu Espírito, está falando do meu Espírito. E ele diz aqui, o seu Espírito tem que ser fervoroso. Amém, meu irmão? Não é? Tem pessoas que vão fervorosamente para todos os lugares, mas para vir à igreja parece que o cabo vai para uma sentença de morte. Ai, para a igreja de novo. Ah, meu Deus. Mas tem que ir, né? Tem que ir. Não é assim, meu irmão? E olha que eu estou falando aqui de uma coisa muito pequena, fazendo um paralelo muito pequeno, porque há coisas piores. Porque, meus queridos, às vezes, quando era para a gente testemunhar de Cristo, a gente diz, não vou falar, não vou me meter nisso, não. Não é assim, meu irmão. Mas Paulo, ele diz aos romanos, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Coloque lado a lado aquilo que você tem feito, né? E tem que continuar fazendo, e faça mesmo para o mundo, para o seu trabalho, para a sua escola, para a sua universidade. Faça o melhor, mas coloque lado a lado a sua vida com Deus e veja o que você está fazendo. Veja se pelo menos se equipara, porque se não se equipara, é momento de nós repensarmos. Será que o fogo está ardendo realmente? Será que o fogo em Ricardo Castro é o mesmo lá de 92, quando recebeu Jesus? Será que sim? É uma coisa que eu tenho que avaliar diariamente, porque diariamente eu tenho que tirar as cinzas e colocar a lenha. Você pode dizer glória a Deus, irmão? Irmãos, como anda o fogo do teu relacionamento com Deus? Como anda? Você tem retirado essas cinzas, meu irmão? Você tem levado a coisa a sério, você tem retirado a cinza, você tem posto lenha, você tem pelo menos se esforçado para ler a palavra, para se integrar nas coisas do reino de Deus, para orar, para cantar louvores de verdade, e não estar ouvindo coisas que vão macular a tua alma, nem vendo, né, aqueles sitezinhos, aqueles filmezinhos, aquelas coisas que maculam a tua alma. O que é que você tem colocado para dentro da tua alma? Porque é isso que tem impedido o relacionamento de muitos crentes com Deus. Amém, irmãos? Meus queridos, será que nós temos deixado que o cansaço, a rotina do dia a dia, a apatia, apague o fogo que há em nós? O fogo do Espírito Santo que era para estar aceso. Irmãos, se o fogo está se apagando, o Senhor Jesus, ele não te recrimina, mas ele diz algo. Olha só, irmãos, Isaías 42, 3, falando a respeito do ministério do Messias, do Senhor Jesus. Isaías diz assim, não esmagará a cana quebrada, ou seja, aquilo que está quebrado, ele não esmaga, ele não continua essa destruição. E olha só, ele nem apaga a torcida que fumega, ele não apaga aquilo que já está se apagando, está só na fumaça. Em verdade promulgará o direito. É por isso que o Senhor te trouxe aqui, inclusive os que estão online, para ouvir essa palavra, porque ele não apaga aquilo que está fumegando, mas pelo contrário, ele quer acender essa chama novamente, ele quer acender novamente essa chama no teu coração, para que você não esteja enfastiado com o evangelho. Não, meu irmão, o teu amor tem que ser o mesmo. E olha só o conselho que o Senhor Jesus nos dá em Apocalipse 2, 4 e 5, texto conhecidíssimo, mas pouco vivido. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Veja que o fogo se apagou, o amor já não é mais o mesmo. Abandonaste o primeiro amor. Não é? As coisas estão bem diferentes. Já não é mais o mesmo. Lembra-te, pois, de onde caíste. Ou seja, observe o que gerou essa queda. Observe o que fez esse fogo acabar, ou esse fogo apagar. Observa o que é que está impedindo o teu relacionamento com Deus. E olha só, continuando, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas.
Então, meus queridos, por último ele diz, arrependa-te e volta às primeiras obras. Então se arrependa, há tempo. Amém, irmãos? Como eu disse, o Senhor não te recrimina, Ele não trouxe você aqui para te humilhar, não. Ele não trouxe você aqui para te envergonhar, não. Ele não fez você ouvir esta palavra porque existe aqui alguém que está querendo te confrontar, não. Quem está te confrontando é a palavra e Ele está fazendo isso para acender novamente o fogo. E aí tem que estar envolvido o arrependimento a tempo. Arrependa-se e volte às primeiras obras. Reacenda a chama novamente. Volte a ser como no começo, que você adorava com paixão, que você tinha uma devoção que ninguém derrubava, que você tinha prazer de falar do Evangelho. É isso que o Senhor está falando para nós. Amém, irmãos? O Senhor hoje está soprando as brasas da tua vida. Se o fogo está se apagando, não é? Está só brasa, só fumegando. O Senhor está soprando. Amém, irmãos? Para que haja o fogo novamente, para que o fogo ele volte a queimar. Irmãos, basta tirar as cinzas e acrescentar novas lenhas e o fogo vai pegar. E nessa noite, irmãos, nessa noite, o Senhor está dizendo para mim e para você, acenda novamente esse fogo. Amém, queridos? Porque o Senhor já acendeu o fogo na tua vida, Ele já derramou o fogo, Ele está disponível, as portas estão abertas para você, basta você querer. Se você quiser, Deus vai querer. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor Jesus.